Hay muchos desafíos a la teología de la liberación y el principal, si me lo preguntan, creo que es su fidelidad como pensamiento cristiano, su fidelidad a la sabiduría de los pobres y de los pequeños de esta tierra. Fidelidad que implica comunicarse con los pobres, los teólogos, comunicarnos con los sectores pobres y sobre todo escuchar, estar atentos, sentir su sufrimiento, sus dolores profundos, compartirlos y dejarnos interpelar y aprender de la sabiduría de los humildes. Hay que sacar la teología de la perspectiva blanca racista para concebir una otra manera de aceptar una otra cultura, una otra visión del Dios, una otra visión del hombre y del mundo. La teología de la liberación debe darse cuenta que lo indígena es el dato constante y cotidiano con que el antropólogo y el teólogo se encuentran. Y creo que el riesgo que tiene la teología de la liberación es que en un determinado momento se encuentre hablando consigo misma. Y en ese sentido habrá perdido al indio, al negro, al otro, al campesino, lo habrá perdido como interlocutor. O grande desafio da teologia da libertação é continuar fiel na sua presença no meio das experiências de fé do povo pobre e oprimido que luta. Na medida em que se distancie para emigrar para dentro de livros muito abstratos, academias, ela está traindo as suas próprias origens. Acho que esse é o desafio fundamental, essa fidelidade na opção que gerou essa teologia. No início, a teologia da libertação, ela tinha um enfoque que vinha num eixo da universidade, com a descoberta da análise da realidade, e depois ela teve, na medida que ela foi caminhando, um eixo de convivência mais profundo com as classes populares, e aí a questão da religião popular, que no começo foi muito desprezada como uma dimensão um pouco alienante, foi sendo descoberta como a grande história da resistência popular diante das múltiplas opressões culturais, políticas, econômicas. E aí se passou também a revalorizar esses aspectos da religião popular como um sinal da identidade, da luta, da resistência e da esperança do povo. Eu acho que precisa humildade, reconhecer que a nossa história, nossa caminhada, tem muitos passos, muitos câmbios, muitas etapas. Começamos, sem dúvida, com uma atitude muito arrogante, na qual a religiosidade popular
era vista como uma religiosidade contaminada que precisava purificar. Uma atitude na qual nós pensávamos que a nossa religiosidade, inconscientemente, era o modelo, e a religiosidade popular era errada. Eu acho que nos últimos 6, 7, 8 anos, temos já avançado muito no reconhecimento dos valores da religiosidade popular, no reconhecimento da necessidade de nós aprender da religiosidade popular, de purificar nossa espiritualidade, nossa fé, nossa religião, a partir do contato, da experiência com a religiosidade popular. Na verdade, nós não temos muitos estudos sobre isso, e nem muita experiência. Eu acho que a primeira atitude nossa, da teologia, dos padres, da igreja, dos bispos, é se deixar interpelar pela religião popular. Ver quais são as interrogações que ela faz à instituição. Em vez de querer dirigir, querer dar lições, querer purificar, querer evangelizar, se deixar evangelizar. É uma atitude de humildade, porque a religião oficial da igreja é uma religião que é extremamente deficitária no campo da expressão corporal, da expressão simbólica. Ela é uma religião extremamente intelectualista, é uma religião, às vezes, desligada da realidade da vida do povo. Existem muitos limites que a religião popular pode preencher. Então, eu acho que a religião oficial dos padres e dos bispos e dos teólogos, ela também é em parte supersticiosa. Ela tem a superstição de que a verdadeira formulação do dogma resolve tudo, de que aquela liturgia feitinha segundo os cânones é a liturgia correta que leve a Deus, dá a graça. E o povo não se sente à vontade dentro dessa liturgia. Bueno, algunos quieren que la Iglesia, que la jerarquía de la Iglesia controle más la religión popular y la encauce por medio de una purificación o una renovación de la religión popular, la encauce más hacia el Evangelio, hacia el mensaje o según el mensaje de Cristo. Eso supone que la Iglesia no habría podido transmitir ya el mensaje de Jesús y que habría que hacerlo ahora y que habría que hacer una nueva evangelización partiendo de cero o partiendo desde el paganismo popular. Mi manera de pensar es que más bien los sectores populares, las clases populares, los pueblos indígenas, las masas urbanas tienen una manera diferente de vivir el cristianismo. Hay muchas maneras de vivir el cristianismo, hay maneras populares de vivir el cristianismo y hay una sabiduría en esas formas en que el pueblo vive su fe, una sabiduría sincrética, y eso creo que en vez de que la Iglesia y que los agentes pastorales controlemos todo eso, más bien debemos dejarnos cuestionar, interpelar, y el pueblo pobre como sujeto de historia y como sujeto eclesial creo que puede dar grandes aportes a la vida eclesial y al pensamiento teológico. En América Latina estamos viviendo ahora los preparativos del 500 aniversario del así llamado descubrimiento de América. Yo creo que es un excelente ejemplo para mostrar de cómo hubo todo un proyecto de iglesia que no pudo respetar al indígena. Fernández Oviedo se preguntaba si los indios eran animales racionales y decían ciertamente debieron estar en el arca de Noé, pero se han vuelto bestiales por sus costumbres. O es decir, para el conquistador hispano y también para el lusitano, el indio no era un hombre, sino una bestia a la cual había que, como un rudo, hacerla humana.
o es decir, no se la admitía como diferente, sino que se la hacía española o lusitana primero, para después entonces sí poder convivir. Hay como una especie de tensión totalitaria por la que imponemos nuestro mundo al otro y no le permitimos ser el mismo. Y esto a veces en nombre de la evangelización, porque ¿cómo era o debió haber sido el proceso evangelizador, como fue en el Imperio Romano? Debió haberse respetado la originalidad distinta del indio y a partir de su propia cultura haber llevado esa cultura a su plena realización, y eso había sido evangelizar al otro desde sus propias culturas. ¿Pero qué se hizo? Se negó completamente lo que era, se destruyó como demoníaco, salvaje, fetichista, se impuso un cristianismo que no era el cristianismo tampoco el evangelio, sino en el fondo el de la cristiandad hispana o lusitana. Y claro, ¿qué se hizo? Se destruyó una cultura, se la identificó con la europea, y de esto pues no hubo ningún respeto al otro, no hubo evangelización, respeto a la diferencia, sino diría yo, totalitaria imposición de una cultura en nombre del evangelio. Custou um pouco entender, depois da expulsão do pobre e da percepção das análises sociais que se ha feito sobre o pobre, também nas ciências sociais, descobrir a especificidade do outro, a especificidade do índio. Que o índio não é um simples pobre, assim como o Puebla diz em alguns lugares, é o mais pobre dos pobres. Isso é verdade e não é verdade. Porque o índio, onde não sofreu ainda interferência violenta e tem essas situações, eles vivem, então ele tem uma certa riqueza muito maior do que do pobre da periferia, da favela e da rua. Ele tem um referencial cultural, ele tem um passado, tem uma língua própria, tem uma terra, tem, sobretudo, alegria no rosto, que o favelado e o que mora nos cortiços às vezes já perdeu. Então o índio não é simplesmente um pobre, é um outro, alguém que está ameaçado pela pobreza que os favelados já estão sofrendo, mas não devemos pensar o índio como se já tivesse tudo perdido, como já seria integrado neste mar de capitalismo e se teria perdido sua resistência cultural, sua possibilidade de sobreviver nesta alteridade que é uma grande riqueza. Se nós partimos do mundo indígena, nós temos que questionar esse tipo de cristianismo que foi trazido aqui, como, queira ou não queira, tem na sua cultura uma dimensão de opressão muito forte. E nós estamos apenas engatinhando, eu diria, nessa abertura para as questões que o mundo indígena nos traz. En un momento inicial, esta preocupación de la Iglesia o de ciertos sectores de Iglesia de estar más cerca de los pobres tenía solo una dimensión, diríamos, económica, social, pero a base de estar tan cerca de gente que al mismo tiempo es distinta, ha ido descubriendo que no se trataba solo de superar una situación de pobreza, sino que al mismo tiempo de encontrar su identidad. Reconocían que ahí había una gran vitalidad distinta y entonces se han hecho solidarios simultáneamente de este ser distinto, de tener su propia riqueza cultural, etc. Si por liberación entendemos la reciprocidad, si por liberación reconocemos el respeto y la inserción del ser humano en el contorno natural, en lo que llamamos los occidentales la naturaleza, la tierra, el medio ambiente, si por liberación entendemos la organización muy desde la base, si por liberación entendemos, que me parece que lo es, entendemos la fiesta y la alegría, entonces sí, las culturas indígenas tienen
experiencias muy fundamentales de libertad. Eu acho que, de fato, nós não temos mesmo uma experiência do que se pode dizer um cristianismo enculturado. Por enquanto, a nossa tentativa foi tentar compreender, tentar conviver com os índios e praticando a religião indígena. Ou seja, a nossa enculturação neste momento não foi ainda uma transposição, uma conversão, foi viver, praticar, acreditar na religião indígena. Isso me aconteceu com os Guarani, eu nunca fiz uma evangelização explícita. Eu achava que um povo com uma religião tão profunda não era o caso de eu intervir com outra religião. Isso aconteceu sobretudo também com os Enaué. Mensagem evangélica quer dizer mensagem, é boa notícia. E o outro tem uma linguagem, um código de comunicação específico. Então, para fazer passar essa mensagem, precisa aprender este código do outro, para ele poder entender essa mensagem. Não é suficiente só traduzir a mensagem. É preciso pensar a mensagem a partir dos códigos, dos símbolos, da maneira, da lógica cultural do outro. Isso é a grande dificuldade que existe numa evangelização assim um pouco universalizante, que se costumou uma teologia para todo mundo, ou símbolos, celebrações dos sacramentos homogeneizados, igual para todos os países. Repensar tudo isso, a teologia, ministério, símbolos, sacramentos, festas, orações, a partir deste código específico que cada povo tem. Resulta muy difícil a veces a sectores de iglesia aceptar que estos pueblos, después de 400 años, siguen teniendo una religión propia, no necesariamente de acuerdo a todos los esquemas de la Iglesia Católica. Y hay toda una búsqueda de qué es esencial para ser católico, hasta qué punto se puede ser católico sin ser ni romano, ni occidental, ni siquiera criollo. Es una gran búsqueda. Para mí, una teología de la liberación debe empezar para nosotros por decir que no hay posibilidad para la teología de la liberación de fundarse a partir de una posición de persecución de una otra religión. Por ejemplo, las religiones afroamericanas en América Latina y en particular en Haití, porque tenemos en Haití un culto africano que se llama el vodú, practicado por la mayoría de la población. Este culto ha sido perseguido por el cristianismo desde la época de la esclavitud hasta la época de la dictadura de Duvalier. Entonces, no podemos desarrollar una teología de la liberación sin ver que para nosotros, en particular para el vodú, hay que permitir su desarrollo libre, hay que permitir la libertad de religión como tal. Bien, el sincretismo religioso es ante todo y sobre todo el resultado de una confrontación